presidente Jair Bolsonaro conversou com cidadãos na saída do Palácio da Alvorada quando explicou os motivos da hostilidade da velha imprensa para com seu governo. Respondendo a um cidadão que se queixou da imprensa mentirosa, Bolsonaro disse: "Tem certos setores que ganhavam muito dinheiro no passado. A imprensa era um. Eu já falei várias vezes para jornalistas que o Brasil indo bem, eles teriam outras fontes de receita para seus jornais e não apenas uma parte às custas do erário público. Eles querem voltar a faturar 2, 3 bilhões por ano do governo." Há quase 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, ministro do STF e presidente do TSE. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Quanto mais eu leio, e ouço sobre esse tema, eu percebo que os estudiosos estabelecem uma diferença, assim, muito, muito clara entre o jornalismo profissional, tradicional, e esse material que tem incomodado muita gente, seja em blogs, em sites, em memes, em mensagens. E me parece que se toma como pressuposto de que o jornalismo tradicional faz uma rígida checagem do que ele publica. E a minha experiência mostra que o jornalismo profissional, falo isso com muito respeito, e nunca fui defensora de regulamentação, nem de censura, jamais, nem sempre checa tanto, E a experiência política de décadas no nosso país mostra que, em vários estados, famílias com muita força política controlam os meios de comunicação. TVs, rádios, jornais, não raras vezes a mesma família tem todos esses tipos de veículo. Então, com todo respeito, eu fico um pouco até chocada quando eu ouço essa tranquilidade com que se opõem os veículos tradicionais e essas novas formas. Então eu pergunto para o senhor, será que nós não estamos enfrentando uma guerra entre o jornalismo profissional, esses grandes veículos de comunicação, e esses novos veículos, que, claro, podem ser melhorados, podem ser debatidos, aprimoramento ético sempre deve ser feito nos dois lados, em todos os lados, mas
Não estaria aí também uma guerra, né? Uma guerra de espaço, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu levanto. Uma outra questão. Hoje, inclusive, teve uma matéria interessante falando sobre o dinheiro de publicidade do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil foi proibido de publicar em determinados sites que entenderam que propagariam notícias falsas. E o Banco do Brasil está reclamando porque ele, de alguma maneira, foi o que eu entendi, conseguia abrir mais contas ou alcançar mais clientes com o formato de publicidade que ele fazia antes. Então, eu nem estou entrando no mérito, né, de publicar em sites bons, sites ruins, mas será que essa imprensa tradicional não está incomodada em perder esse dinheiro? Né? Esse dinheiro das empresas públicas, esse dinheiro dos políticos, né? Porque o senhor saiba como é que eu penso, eu tenho um PL aí aqui na Assembleia, proibindo dinheiro público em publicidade, tá? Proibindo, porque eu entendo que nós vivenciamos uma concorrência desleal nas eleições contínua, porque o cidadão que está no governo do Estado, na prefeitura, na presidência da República, com todo esse dinheiro para irrigar meios de comunicação tradicionais ou não, ele faz uma publicidade de si próprio por 4 anos, né? Então, assim, eu acho que tem que proibir por esta e outras razões. Mas o senhor não consegue enxergar nessas suas pesquisas uma guerra por essa verba publicitária, né? Esse é um segundo ponto. Aí a verba pública. Outra coisa, quando uma mensagem vem, ainda que por WhatsApp, de um veículo convencional de jornalismo, é raro um tio, né, como o senhor bem mencionou, perguntar se é fake news. Por outro lado, quando caiu aqui meu telefone. Quando o link vem, né, de uma montagem de WhatsApp ou de um site menos conhecido, esse tal tio geralmente pergunta, é fake? Por que eu estou dizendo isso? Será que a própria população já não faz uma filtragem desse material? Né? Até que ponto esse debate, não digo debate de ética, o debate ético ele é sempre necessário em todas as atividades, mas esse debate que, em certa medida, vai restringir essa comunicação, ele não finda sendo ditatorial em si. Né? Por exemplo, na China, na Venezuela, na Rússia, em quaisquer estados em que a gente pode falar que há aí ou uma ditadura ou uma democracia questionável, existe uma limitação na comunicação pela internet, né? Existe uma tendência a querer controlar ou cercear os meios de comunicação. Então, eu tenho medo desse debate, você entendeu? Vou dar alguns exemplos. Havia vários boatos, lá atrás, 10, 20 anos atrás, de envolvimentos de grandes nomes do PSDB com escândalos de corrupção. Esses tais boatos foram tratados como fake news, com outra designação, mas como fake news por anos a fio. E algumas denúncias que começam a eclodir mostram que os tais boatos de 10, 20 anos atrás, as tais fake news, podem ser verdade. Então, será que a gente ganha, né, em termos de democracia, de acesso à informação, de combate à corrupção, com esse trabalho de cerceamento na comunicação? Né? Até que ponto deixar fluir a informação, né? Deixar fluir a informação e que essa rede, que ela se autorregule, né? Até que ponto isso não é um ganho maior em termos de democracia, sobretudo na área política, quero deixar bem claro. Eu não poderia me omitir aqui de algo que foi um assunto da semana passada no país, né? O mundo jurídico, e o senhor conhece bem, está muito tumultuado por causa do que ocorreu, do mandato de prisão de um deputado
da Câmara dos Deputados, deputado Daniel Silveira, que cometeu abusos, excessos de toda ordem, que merecia ser punido, no meu ponto de vista, né? Quebrou o decoro parlamentar. Isso teria que ser visto, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, pela Câmara dos Deputados e pela Justiça Comum. Jamais pelo Supremo Tribunal Federal, que interferiu, no meu modo de entender, no Legislativo, avançou sobre o Legislativo. Então, eu queria manifestar minha preocupação com relação a isso, né? Eu já notei parlamentares intimidados com entrevistas que foram dadas logo após a decisão lá na Câmara dos Deputados, onde 364 deputados votaram pela manutenção dessa prisão equivocada, mas eu já notei um receio, uma intimidação de alguns pares lá da Câmara dos Deputados que já não falam certas palavras, já têm receio de fazer colocações. Isso para um parlamento que é parlar, isso é muito grave, isso intimida, isso é ruim para a democracia. Então eu espero que a gente possa amadurecer aqui com a deliberação de pedidos, né, legítimos dessa casa, de CPIs que vão voltar à tona da lava-toga, de pedidos de impeachment, porque eu acredito que a grande crise que a gente vive no Brasil é a crise moral, crise de saúde terrível, crise econômica terrível, mas a crise ética nesse país a gente precisa debelar para que a justiça seja para todos. Muito obrigado, presidente, pela paciência. Agradeço Vossa Excelência.